Olá pessoal, sou Pedro Xavier, sócio-diretor da Administradora Casa e estamos aqui novamente em mais um episódio do CasaCast, o primeiro podcast do mercado condominial mineiro. Estou ao lado do meu sócio, parceiro, amigo Daniel. Grande Pedro. Prazer. Vamos mais uma. Vamos mais uma. É isso aí. Pessoal, como é que vão? Tudo bem? Mais um episódio CasaCast hoje, contando aqui com a presença de um ilustríssimo colega do mercado condominial, Silvio Cupertino, advogado, especialista em direito condominial e coordenador de direito condominial da OAB Minas Gerais. Seja bem-vindo, Silvio, ao nosso CasaCast. Obrigado, Daniel. Obrigado, Pedro. Não preciso nem dizer a honra que é estar aqui e toda essa história realmente com a casa, desde os primórdios da minha atuação como advogado no direito condominial. Então, é uma honra estar aqui. Obrigado mesmo. Ótimo. Silvio, primeira pergunta básica, né? Como é que você começou nesse mercado? Você falou aí que desde os primórdios da casa, quero saber como é que você entrou nesse mercado. Posso contar desde o início mesmo? Claro. Porque tem coisas que a gente talvez nem se atenta, depois que começa a atuar, nem se atenta de fatores que talvez influenciaram para isso. Mas depois de um tempo já atuando com direito condominial, eu falei assim, gente, por que eu escolhi essa área? Ou será que foi essa área que me escolheu? Eu acho que talvez seja mais isso. Mas eu costumo brincar, mas essa brincadeira tem sim muito da realidade mesmo. Eu tive uma situação particular, peculiar na minha família, que a minha avó tinha alguns imóveis em condomínio e meu pai é filho único e meu pai é engenheiro, sempre viajando. É a pessoa que dava suporte para ela, a partir de, obviamente, de uma certa idade, era eu. Então, eu acho que a partir dos meus 12 anos, eu comecei a frequentar a assembleia de condomínio, acompanhando a minha avó. Enfim, quando eu comecei realmente a atuar na advocacia, nessa área, eu já fiz a assembleia e tal. Mas eu acho que quando surgiu a primeira oportunidade, o primeiro cliente, juro, parece que eu resgatei aquela memória. E, bom, nós iniciamos o escritório 3 sócios, né, ali sem saber muito em qual área militar. Tivemos a primeira oportunidade em condomínio e, como em qualquer sociedade, é aquilo, beleza, quem tem mais afinidade para aquilo? E talvez por esse motivo eu acabei assumindo essa carteira, vamos dizer assim. Os outros sócios trabalhavam com outras coisas, quando a gente ia ver, o Silvio estava trabalhando com os clientes condomínios. Então, Daniel, eu acho que teve sim essa influência, né, até mesmo familiar, apesar de não ter sido direcionada, tá? Quando eu entrei na faculdade de Direito, aquilo para mim nunca tinha me chamado a atenção. Para falar a verdade, isso é bom destacar, a faculdade de Direito não tem cadeiras, matérias de direito imobiliário, muito menos condominial. Você estuda direitos reais, que abrange, obviamente, a gente passa lá no Código Civil, pelos artigos, mas não existe uma matéria específica de direito condominial. Sabe? Então, não foi nem a faculdade e nenhuma circunstância específica de família que me fez ir para essa área. Mas quando surgiu a primeira oportunidade, parece que eu realmente resgatei ali aquele passado. E daí foi. Bem legal. Legal. E na época, já tem quanto tempo isso? 16 anos. 16 anos. Você enxerga que houve uma mudança nos desafios que chegavam para um escritório naquela época e o que chegam hoje? Sim. Como que era? Total. Na verdade é o seguinte, eu ouso dizer que naquela época não tinha nenhum escritório especializado em direito condominial. Escritórios, sim, especializados em direito imobiliário, mas que os advogados atuavam em diversas áreas, nas diversas especialidades dentro dessa especialidade que é o direito imobiliário, né? E a gente também fazia isso, não era diferente. Por quê? Eu acho que nenhum escritório, pelo menos aqui em Minas, em BH, conseguiria sobreviver, a verdade é essa, só com essas demandas, porque as pessoas não...
A grande maioria dos condomínios, e talvez pela natureza dos empreendimentos, não falava, ó, eu preciso de um advogado condominialista. Esse termo é até, às vezes, criticado por alguns. Essa especialidade não existe. Mas, enfim, hoje eu me atrevo a dizer que sim, nosso escritório atua somente com direito condominial, me desculpa, e nós temos grandes escritórios no Brasil que também atuam dessa maneira. Então, acho que os desafios, na verdade, é o seguinte: primeiro, há 16 anos não existia direito condominial em Belo Horizonte. Não existia. Hoje já existe esse mercado. Assim como o meu escritório, existem outros que atuam só com isso. Dessa maneira, os desafios são realmente da especialidade, da especificidade da atuação. Então, eu costumo dizer que se antes um advogado poderia trabalhar com condomínio, ao mesmo tempo com inventário, com as diversas especialidades que nós temos no direito, para um advogado se firmar nesse mercado, como em qualquer outra profissão, a especialização e o nicho dentro da especialização ainda é muito importante. Então, acho que os desafios são esses. Antigamente, você conseguia trabalhar, talvez, de forma diversificada. Hoje, eu não tenho condição nenhuma de fazer isso. Entendi. Eu tive que escolher em um determinado momento, assim, o escritório vai atuar com direito condominial. Mas o que você acha que mudou para que esses desafios fossem superados, por exemplo? O que ao longo desses 16 anos, você falou, olha, naquela época eu poderia sim militar em outras áreas, mas agora não, eu tenho que focar no direito condominial. Tá. O que você acha nesses 16 anos? Eu acho que colocou aí uma pimenta de uma pandemia, de um período atípico que vivemos. O que foi assim... E até mesmo os desafios que os condomínios vivem, né? E trouxeram isso à tona. Então, não só isso, mas também os perfis dos condomínios, os perfis dos moradores dos condôminos, não só prédios residenciais, né? Ou condomínios residenciais, mas também comerciais. O que você acha que mudou na relação das pessoas, relação com o condomínio, que de fato houvesse a necessidade agora de uma presença mais próxima de um advogado? Tá, vamos lá. Há 16 anos, pouco se falava da figura do síndico externo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o síndico, na maioria absoluta das vezes, era um morador. E esse morador tinha outra função, outra profissão, né? E aí eu brinco, no direito, e isso aconteceu comigo e continua acontecendo com alguns colegas, que o síndico é empresário, tem lá uma empresa em algum segmento, ou um médico, ou enfim, e tem relação com um advogado por causa do seu trabalho. E ele ali, naquela função provisória de síndico, que muitas das vezes ele foi obrigado a assumir, surge uma demanda, e ele falou assim, como é que eu vou tratar disso? Geralmente ele procura o seu advogado de confiança. Talvez o advogado que atendia a sua empresa, ou se ele é médico, talvez o advogado que dava ali a consultoria de direito médico para ele. Então, o profissional, o advogado, acabava assim, poxa, o cara é meu cliente, eu não tenho o mínimo traquejo, a mínima noção ou interesse nessa área, mas eu tenho que atendê-lo. Porque eu sou advogado da empresa dele, ele está com essa necessidade, imagina se eu não atendo. Então, assim, a grande verdade é que o início foi muito assim. E ainda é para muita gente, tá, Daniel? Para os advogados que não têm ainda uma estrutura de escritório, isso acontece muito, tá? Mas aconteceu comigo, não posso deixar de ressaltar isso. Mas, enfim, mas aí, ao longo desses anos, os empreendimentos foram tendo outra roupagem. Antigamente, principalmente aqui em BH, a gente só falava de condomínios pequenos, com áreas comuns, na maioria das vezes, limitadas. E aí, a gente teve, eu acho que, para mim, principalmente, mas eu acho que isso não aconteceu de forma individualizada, mas a gente teve, por exemplo, o surgimento de uma região em um município vizinho e que, desde o princípio, ela se desenvolveu com condomínios gigantes, que até muitos aqui em BH, e eu tenho que confessar, que talvez até eu, falava assim, esse negócio não vai para frente, o mineiro não vai se adaptar a esse tipo de empreendimento residencial, os condomínios resort, né? Enfim.
que a gente já tinha muito, por exemplo, na região da Barra da Tijuca. Todo mundo conhecia, sabia que esse tipo de empreendimento tinha lá, né, existia lá, mas poucos apostavam que isso ia vingar aqui em Minas. Até porque atrelava muito a questão da segurança. No Rio de Janeiro, talvez você precise de uma estrutura de segurança maior e aqui... Sim, mas eu acho que principal, e eu ouço isso até hoje, que é, como é que você vai viver num condomínio com esse tanto de gente? Sim, sim. Né? As pessoas, até relativamente pouco tempo atrás, os empreendimentos eles eram valorizados. Um dos fatores, quanto menos unidades eles tinham. Um condomínio de muitas unidades residenciais era visto como popular. A exclusividade era você ter um por andar, nem se fala. E mesmo assim, quero muita gente aqui comigo. Então, vamos lá. A mentalidade das pessoas mudou e eu acho que até mesmo eu acho que a mentalidade acompanhou a iniciativa de alguns empreendedores que foram visionários e falaram assim, não, se isso aqui funciona no Rio de Janeiro, se isso funciona lá, vai funcionar aqui. E realmente foram disruptivos e falaram assim, o mercado mineiro vai mudar. Não teve e não deu outra. Então, hoje eu posso dizer que se as pessoas tinham medo de condomínios grandes, perceberam que, isso na verdade é uma solução para rateio de despesa, para socialização de despesa e para usufruir dos benefícios que todos hoje buscam na sua residência. Não é só mais o apartamento de não sei quantos metros quadrados e tal. Ele quer ter a infraestrutura de lazer para si e para sua família e deixaram de terem o preconceito com a questão de quantas pessoas estão aqui em condomínio comigo. Quantos coproprietários eu tenho aqui nesse empreendimento que eu escolhi. Então, o surgimento desses grandes empreendimentos, poxa, peraí. Então, junto de todo o empreendimento grande, acompanha os problemas. Não tem... Isso obviamente, é inevitável. E aí fala assim, poxa, agora a gente precisa realmente... Aquele advogado, talvez, que o síndico recorria por ser o advogado da empresa dele, o advogado da família, o advogado... Não, peraí, nós precisamos de alguém. E foram esses os advogados que atenderam os condomínios durante muito tempo. Mas até que talvez esses advogados vão falar assim, olha, você está me demandando muito tempo. Então, aquele atendimento que talvez era de favor, para não perder o cliente, para não perder a amizade, você, peraí, não dá. Procurar alguém. E nessa de procurar alguém, nós temos aí a criação, talvez, dessa nova oportunidade no mercado, pelo menos para o direito condominial. Legal. E ainda dentro disso, quais são as principais demandas que surgem nesses condomínios, seja eles mais complexos nessas regiões ou qualquer tipo de condomínio, que fazem o síndico, os condôminos, vamos procurar um escritório, vamos procurar um advogado. Quais são as principais demandas que chegam lá para vocês? Tá. Eu não vou aqui relacionar por ordem de grandeza, tá? Mas vou selecionar as principais. Vamos lá. Um condomínio pequeno, geralmente, ele tinha ali a necessidade de contratar um ou outro serviço. Um condomínio grande, você tem um volume de contrato de prestação de serviço enorme. Então, se antes você tinha um funcionário próprio e poucos serviços eram contratados de forma terceirizada, um condomínio grande, vamos lá, um condomínio pequeno, se ele tem alguma estruturazinha, uma piscina, por exemplo, tem um zelador que faz isso, o zelador cuida do jardim, porque a estrutura é pequena, e talvez um funcionário próprio do condomínio pode fazer isso. Um condomínio grande, isso é impossível. Então, tem que contratar uma empresa que faz a gestão e limpeza da piscina, e não é só mais limpeza, medição de qualidade de água e todas as outras responsabilidades e exigências que os condôminos cada vez mais exigentes fazem. Jardinagem, então, agora não é mais só aquele que poda a grama, que não sei o que, enfim, projetos paisagísticos que dependem da atuação de profissionais. Uma obra num condomínio pequeno, que antes era aquele negócio, contrata um empreiteiro ali, pequeno, uma empresa, viram coisas gigantescas e de cifras gigantescas também,
obras de... Quem já pensou uma obra, depois de um condomínio já entregue, tudo certo, uma obra de fachada, 1 milhão, 2 milhões de reais. Então, isso são alguns contratos que eu citei e você vai conduzir isso sem assessoria jurídica, sem essa segurança jurídica. Então, nós estamos falando ali mais da contratação de um serviço pontual e de valores também, talvez, bem menores. Então, assim, como uma empresa, você tem que ter um jurídico para gerir os seus contratos, seus riscos desses contratos. Ótimo. Falamos no aumento do número de unidades habitacionais no mesmo empreendimento. Óbvio, aumenta o número de pessoas, aumenta o número de problemas. Então, também alguém que esteja capacitado para analisar aquelas situações do dia a dia que vão acontecer entre os moradores também é fundamental. Não pode mais o síndico dizer, não, vamos tentar resolver isso, ou vamos ver como é que o bom senso vai prevalecer, ou a gente vai adaptando as regras à medida da necessidade. Não tem mais espaço para isso. Né? Não podemos deixar de citar, até mesmo por uma questão, né, que extrapola assim, o universo ali do condomínio, mas questões econômicas que interferem na inadimplência. Né? E, enfim, como todos nós sabemos, taxa de condomínio é rateio de despesa. Então, um deixa de pagar, compromete todo o orçamento do condomínio, as contas não deixam de chegar ou se reduzem por isso, e os outros têm que arcar com aquilo. Então, inadimplência, talvez se você perguntar para 10 síndicos, 7 vão dizer que é o maior problema do condomínio. E eu arrisco dizer que os outros 3 falariam problemas no da relação entre as pessoas. Bom, acho que esses são os principais. Então, a parte de gestão de contratos, né, do condomínio, que passou a ser uma coisa muito mais ampla do que era. Da mesma maneira, a dificuldade da convivência entre as pessoas, não só motivada pelo número de condôminos, mas também pela mudança do comportamento das pessoas. Né? E questão financeira, né, econômica, legal, que sempre vai estar... Legal. Você citou uma coisa muito interessante, né, que é a mudança do perfil dos moradores em função de mudança de condomínios. Ela gerou um conflito maior, mais gente morando, mais gente brigando, vamos colocar assim, e consequentemente criou-se um conceito de judicialização das coisas. Tudo hoje é muito fácil, vou entrar na justiça. Queria saber, na sua linha de advogado, especialista em direito condominial, hoje a sua assessoria, ela é voltada para condomínios, mas muitas vezes também existe assessoria dos síndicos. Afinal de contas, nós temos aí, desde lá do Código Civil de 2002, lá o artigo 1348, que fala sobre os direitos e deveres do síndico, os deveres do síndico, né? Então, o síndico hoje ele tem uma baita responsabilidade, ele está subordinado a diversas legislações. E o síndico hoje, para poder andar um passo para frente, principalmente num condomínio como esse, ele tem que estar muito amparado juridicamente. Queria que você falasse um pouquinho como que é o viés do advogado condominial para o síndico. Boa pergunta, Daniel. A judicialização é uma coisa, acho que, né, que realmente entrou tanto na vida das pessoas, ou melhor, e talvez por isso, o medo das pessoas em se submeter a um processo tão grande hoje, tão real, porque antigamente a gente falava assim, fulano fez isso comigo, eu vou te processar. Não processava nunca. Né? O custo para se... Ingressar com a ação, gente, eu falo até mesmo custo de papel, tá? Então, se você era cliente, né, procurava um advogado e queria ajuizar uma ação, você tinha que ir pessoalmente no escritório do advogado, você tinha que levar os documentos impressos para o advogado, o processo era físico, então o advogado tinha que ir ao fórum, isso tudo gerava alguns
não inconvenientes, mas enfim, algumas barreiras talvez para a pessoa acionar o judiciário. Hoje, com processo eletrônico. Você conversa, você contrata um advogado aqui em outro estado, enfim, faz reunião com ele online, o advogado distribui essas ações também sem sair do escritório e tirando que talvez sei lá, o ímpeto das pessoas em querer até mesmo superdimensionar os problemas transforma em tudo. O síndico faz isso, talvez uma decisão administrativa corriqueira, um condômino quer responsabilizá-lo não só civilmente por aquele ato, mas também tentam atribuir até uma responsabilidade criminal para o cara por aquele ato. E não achem que isso não é comum, sabe? Eu vejo muito isso hoje. Então, o síndico adotou lá algum posicionamento, enfim, não permitiu alguém fazer alguma coisa e tal. Enfim, o condômino fala assim, além do prejuízo na seara cível que você tá me causando, você está cometendo um crime por causa disso, e disso, eu vou te responsabilizar criminalmente. Agora, imagina uma pessoa com histórico de sempre ser cumpridor mesmo das leis, assume como síndico um condomínio, de repente está sendo ameaçado, tem um primeiro processo criminal, uma representação criminal. Fala assim, poxa... Eu ia até pegar esse gancho nesse sentido do receio desses gestores, dos síndicos, principalmente moradores, síndicos orgânicos, tá? E você falou realmente do aumento e do surgimento, principalmente, dos síndicos profissionais. Você acha que isso tem relação, essa judicialização com, tipo, vou tirar meu corpo fora porque eu não posso ter processo, ou eu não suporto emocionalmente um processo de onde eu moro, por exemplo? Total. Mais uma vez, antes o síndico era aquele que estava quebrando o galho, porque ninguém queria ser. Então, você reza para sua família e reza para o síndico, porque se ele não estiver aqui amanhã mais, danou, vai ter que passar para o outro. Né? Então, todo mundo tratava o síndico de maneira muito mais cortês do que hoje, porque, afinal de contas, ele assumiu uma função que ninguém queria assumir. E não vão ficar reclamando muito não, gente. Se a gente reclamar, o cara desiste. É o que tem pra hoje, né? Mas, bom, não, peraí. Mas aí, a sociedade, enfim, né? Não sou sociólogo aqui para ficar falando disso, mas enfim. Um dia o síndico falou assim, já tô aqui de forma voluntária. Voluntária que eu digo não é nem questão de remuneração ou não. Mas eu não queria estar aqui, minha atividade é outra. Toda hora alguém falando que eu não poderia fazer isso, que eu vou ser responsabilizado por isso, ou vou ser responsabilizado por aquilo. Quer saber? Tô fora. Arruma outro, então, para fazer isso. E nunca tinha o outro. E aí gera uma situação, necessidade de um externo, de um profissional, de uma pessoa que ainda muitos não estão preparados. Que eu digo, eu não tô dizendo nem... não sabem fazer, mas enfim, não estão preparados talvez para suportar essa pressão psicológica, né? De virar, poxa, eu assumo um condomínio na melhor das intenções, tentando fazer o melhor, e a torta e direita eu sou ameaçado de um processo disso, um processo daquilo, tá? Então, assim, esse receio, Daniel e Pedro, de processo para o síndico orgânico, para o síndico morador, ele é real, mas também para o profissional. Né? Um grande trabalho que eu tenho, uma grande preocupação que eu tenho, advogando nessa área, muitas vezes o síndico chega desesperado em mim. Qual deles? O orgânico ou tanto faz? Né? Okay. Qualquer um deles. Pelo amor de Deus. Esse condômino já ameaçou e eu conheço, sabe? Ele não mede ali esforço para isso. Vai ajuizar uma ação contra mim, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Como é que eu vou conviver com isso, com o processo? Sabe? Até porque, mais uma vez, até pelo nome, né? Enfim, não é uma coisa que vai se encerrar
amanhã. Então, mesmo que não tenha fundamento, um processo vai durar anos. E a pessoa, às vezes, fala assim, eu não tenho condição psicológica de conviver com isso, com um processo ativo. Não estou falando nem com as consequências, né? que ele teria na sua vida profissional. Não posso ter processo, não posso ter não sei o quê. Né? Não nem chegando nisso. Mas simplesmente da questão do cara, assim, eu não consigo conviver, mesmo sabendo que eu tenho razão, com uma situação dessa. Respondendo a um processo e na audiência sendo interrogado por essas situações. Então, assim, hoje um grande trabalho que eu tenho é tentar... Porque, para mim, desculpa, é a minha profissão. É a sua profissão? Virar e falar assim, eu vou te processar por isso, por aquilo. Eu falei assim, não perca seu tempo. Eu sei o que eu fiz, eu sei. Né? Enfim, não perca seu tempo. Mas você passar isso para uma pessoa que não está acostumada com isso e não sabe, né, e tem o receio de como é que vai acontecer. Pô, mas se o juiz, né, entender de outra maneira e tal, a pessoa não consegue... realmente conviver com aquilo. Enfim, então, talvez respondendo a sua pergunta só para complementar, por outro lado também, a assessoria jurídica, além de ter um viés de aconselhamento do síndico na tomada de decisão, protegendo o patrimônio, protegendo o condomínio, pode também ter o viés de proteção do condomínio perante os síndicos profissionais. É exatamente isso que eu ia perguntar. Afinal de contas, você acaba sendo um guardião Total. de uma convenção de condomínio, Total. de um regimento interno que não permite fazer ações ou tomar ações que vão contra as leis condominiais, né? Com certeza. Você começou a dizer isso porque me conhece e sabe um pouco da minha atuação, mas enfim, dentro da especialidade de direito condominial, eu ainda optei por ser advogado de condomínio. Ou seja, eu represento o interesse de todos aqueles condôminos. E não de quem está à frente da gestão do condomínio. Tá? Então, óbvio, quem está à frente da gestão do condomínio pode e deve recorrer ao advogado do condomínio para fazer isso ou aquilo, mas, enfim, percebendo também qualquer ação, qualquer medida contrária aos interesses dos meus clientes, que são os condôminos, eu também tenho que agir e tenho que ficar atento a isso. E aí, da mesma maneira que hoje as pessoas têm muito mais consciência da importância da função do síndico, o síndico deixou de ser simplesmente aquele que olha se o prédio está limpo, se o hall está limpo, ou enfim, mas uma pessoa que, com o seu conhecimento, consegue garantir a valorização daquele empreendimento e também costumo dizer isso. A grande verdade é que a maioria absoluta da população tem como seu único ou principal investimento aquele imóvel. Né? Então, nós não estamos falando só de um profissional necessário para olhar ali se o jardim está podado, se o hall está limpo, se o elevador está funcionando, mas sim do destino que aquele empreendimento vai ter, do posicionamento que aquele empreendimento vai ter no mercado. Se ele é bem gerido, ele vai ser valorizado. Se ele não é, ele vai perder valor. E outra, e se, já no aspecto jurídico e da importância do advogado também, e talvez um dos principais pontos que me permitiu me posicionar e dizer o seguinte, olha, se antes não existia a figura do advogado condominialista, como eu disse, muitos até debochavam do termo, falavam assim, existe e existe por isso. Eu estou aqui para dar segurança jurídica para a gestão do seu empreendimento, para a vida desse empreendimento, e se isso não acontecer, todo o investimento que você fez, nisso aqui pode ir por água abaixo. Então, os síndicos fazem isso, e para os advogados não seria diferente. Nós não vendemos somente o serviço de redige uma notificação pro condômino que descumpriu a regra. Né? A nossa função de gestão administrativa e jurídica é fundamental para a valorização daquele empreendimento. Então, enfim, acho que era Legal. Isso é muito importante a gente ressaltar. E foi só aí que, enfim, surgiu não só a figura do síndico profissional, não vamos entrar aqui na discussão do termo, se ele é correto ou se ele não é, se a profissão não é
nosso objetivo aqui, mas enfim, se um condomínio deve valorizar a atuação de alguém que trabalha para o condomínio na parte de gestão e também para um advogado que trabalha na gestão jurídica daquele empreendimento. Aí essa virada de chave, óbvio que não veio com a intensidade, com a velocidade que eu gostaria, mas é fato que hoje ela existe, né? E como eu disse, possibilita existir um escritório de advocacia, uma equipe, Sim. só para isso. Entendi. Sim. Legal. Realmente é conflituoso, porque quando você tem um síndico orgânico, o síndico morador, teoricamente vamos dizer que você é a peça externa, né? Você, o escritório, é a peça externa e ele a peça interna. Quando você tem uma outra figura externa, que é o síndico profissional, aí você já começa a ter uma situação que pode se tornar um pouco mais conflituosa entre partes e tudo mais. E ter essa habilidade de mediação de conflitos é fundamental para o sucesso, né? Não tem... Fundamental. Mais uma vez, não é só o advogado condominialista, ele não está ali para simplesmente respaldar as atitudes e as medidas tomadas pelo síndico. Pelo contrário, é para virar para ele e falar assim, não faça isso. Não faça isso, não só pelas consequências que você pode ter com esse ato, mas também gerará consequências para o cliente, para quem você atende, para quem eu atendo, e que eu jamais permitirei isso. Exatamente. Então, vamos. Legal. Vamos daqui para frente? Então, a conversa é essa. Agora, uma outra dor, então falando aí muito de mediação de conflitos, uma outra dor que você falou foi a questão da inadimplência. Sim. Como é que é a atuação de um escritório no caso da inadimplência condominial? Quais são os processos que vocês implementam para, de fato, né, reduzir essa inadimplência juntamente, talvez, com uma administradora, com o síndico? Como que funciona isso? Sem dúvida. Bom, vamos lá. Ninguém gosta de ser cobrado, né? Eu não gosto. Imagino que vocês também não. Cobrado por um advogado, então, nem se fala. Né? Sem dúvidas. Então, nesse tempo todo que eu já percebi, e às vezes nós não, principalmente os síndicos, com a ansiedade e sabendo do impacto que o atraso de uma cota condominial vai gerar para a gestão dele, não quero saber, deixou de pagar, é justiça. Vamos voltar aqui a falar de judicialização. Até para isso, né? Mas, enfim, em condomínios, isso não funciona. Não é como você deixou de pagar a sua conta de telefone, no segundo mês, estou meio desatualizado disso, já atuei na época. Né? No segundo mês, eu acho que você já não faz mais ligação, você só recebe. No terceiro, talvez nem receber, você não recebe. Enfim, a atuação não pode ser dessa maneira. E aí, nós temos uma importância fundamental, primeiro, de vocês, administradores de condomínio, para fazer esse primeiro trabalho, tá? Para que não seja aquilo, eu atrasei um dia ou um mês minha cota condominial e já está lá na mão do advogado. Não. O síndico, vocês, com todo o suporte que dão, peraí, vamos tratar dessa situação, vamos identificar, vamos fazer uma régua de cobranças, além de régua, porque esse termo hoje é muito utilizado, já tem um tempo, vamos fazer uma régua de cobrança. Sim, ela é muito importante, estabelece procedimento, né? Mas nada é mais importante do que o conhecimento das pessoas. Você tem uma régua, aquela pessoa vai entrar ali na sua régua. Tudo bem, mas se você tiver informação, circunstâncias pessoais dela, você vai resolver aquele problema com muito mais facilidade. Pessoais, quando eu digo tem o hábito de atrasar? Atrasa uma e vai lá, paga outra. Na abordagem que vocês fizeram, conseguiram perceber se realmente aquela pessoa está passando algum problema financeiro? Conseguiram identificar se aquilo realmente existe a possibilidade de ser transitório? Ou danou? A pessoa, infelizmente, entrou numa situação que ela não vai sair daquilo. É ruim, né, a gente fazer esse julgamento, ou às vezes até essa constatação por um problema de terceiros, mas a grande verdade, nós sabemos é que, dependendo da situação, a gente sabe que a pessoa não vai sair daquilo. Né? Enfim, então, essa análise da parte pessoal, humana, é fundamental para essa gestão. E não simplesmente nos basearmos em números.
precisamos de dinheiro, precisamos executar. Ou estabelecemos lá X meses, se não pagar, advogado, processo. Isso existe. Precisa essa análise qualitativa do negócio, não Exato. apenas fazer aquela cobrança de forma automatizada, né? É fato, Pedro, que processo, eu não preciso nem dizer isso, que se não existe uma régua, sim, e critérios objetivos ali para atuação e atuação efetiva, as pessoas se acostumam, né? Então, às vezes fica cômodo atrasar, ou, enfim. Então, esses procedimentos têm que estar muito justinhos, muito bem definidos. Beleza, tudo bem. Mas depois disso, também agregado a isso, na verdade, conhecer o cliente. Vocês trabalham com a administração, eu trabalho com a parte jurídica. Se eu estou ali e conheço quem está lá do outro lado, isso vai facilitar muito, ou vai dar muito mais efetividade ao trabalho de vocês e ao meu. Então, quando você tem a oportunidade, e que é o caso de vocês, e hoje eu também já posso dizer isso, atuo para alguns condomínios há 15 anos, talvez, eu acho que sim, 15 anos. Poxa, além de conhecer muito bem o empreendimento, conhecer as características do empreendimento, eu conheço o perfil das pessoas que passam por lá, né? E com isso eu consigo ser muito mais assertivo, até mesmo nas orientações, e até mesmo de frear talvez esse ímpeto das pessoas de, procura advogado é para quê? Para processo. Não, peraí. Nesse caso aqui dá para segurar por causa disso, disso, disso. Muitas vezes questões pessoais. Então assim, cara, nada supera aí, eu acho que a experiência e a possibilidade de viver essas coisas, sabe? Então, para mim, particularmente, não existe receita de bolo, de virar e falar, o ideal é fazer isso, sabe? Nós temos que tentar irmos aí para o lado humano. Quando eu digo humano, não é do perdão, não. De ser bonzinho e deixar passar, mas, né? Poxa, você senta numa mesa de negociação, se você percebe esses fatores, sua negociação vai ser muito mais assertiva. Sim. Né? Eu acho que o advogado tem que ter esse feeling também, exatamente, né? Para poder sentir isso. Total. Né? E é melhor para o condomínio receber isso até de forma amigável do que ter que esperar todo um processo para ir. E puxando o gancho aí da frase que você usou, que os nervos se afloram, né? Nervos se afloram normalmente em assembleia condominial. É quando juntam os moradores, as adversidades em um único ambiente, né? São duas perguntas que eu tenho para você. Primeiro, como é a condução de um advogado para uma assembleia condominial? Quais são as dicas, quais são os requisitos necessários para que uma assembleia de condominial tenha uma condução eficiente? E a segunda, acho que um dos maiores problemas que você como advogado enfrenta são aquelas aprovações sem quórums legais, sem a convocação legítima prevista com prazo em convenção de condomínio. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Tá. Antes da gente entrar na parte séria, me permitam fazer uma brincadeira e citando o saudoso Silvio Capanema, meu xará, ex-embargador do Tribunal de Justiça do Rio e talvez uma das grandes referências no direito condominial no Brasil, que nos deixou há pouco tempo, mas enfim, ele tinha o hábito de fazer uma brincadeira. Me desculpa se eu não lembrar direitinho qual era como é que era a frase, a expressão, mas ele brincava mais ou menos o seguinte: nas relações humanas, o diabo manda, na grande parte das relações humanas, o diabo manda o seu representante. Nas assembleias de condomínio, ele faz questão de comparecer pessoalmente. Já ouviram isso? Já. Cara, legal. Depois pesquisem aí no Google e vejam o Silvio Capanema falando disso, que é engraçado. Mas é verdade, né? Então, assim, a assembleia é o palco. A assembleia é o palco pro condômino que
não participa de nada do condomínio e que chega lá, está insatisfeito com isso ou por aquilo, não buscou nenhuma informação e quer que todas as suas dúvidas sejam esclarecidas ali, independente se elas são pauta da reunião ou não. Ou daquele que está simplesmente ali para descarregar a sua atenção de um dia de trabalho e falar assim, poxa, ó, escutei isso no meu trabalho, agora alguém vai escutar, né? Enfim, a gente sabe, aí voltando mais uma vez ao fator humano, isso é inevitável em assembleia de condomínio. E as pessoas, voltando à concepção daquele empreendimento, as pessoas não têm a noção de que, sim, eles compraram um apartamento, por exemplo, em um condomínio, mas enfim, dali, da portaria para dentro, eles não fazem o que eles querem e como querem. E aí acham isso e chegam na assembleia e agem dessa maneira, exigindo que as coisas aconteçam dessa maneira. E aí já perdem totalmente até mesmo o bom senso. Enfim, então nesse aspecto, e aí a gente está falando, a gente volta à questão da experiência, do traquejo, do feeling, eu posso dizer por mim, uma das habilidades que eu procurei desenvolver durante esse tempo e das inúmeras assembleias que eu já participei foi justamente tentar traçar o perfil psicológico de cada um. Então, eu chego numa assembleia, a pauta é essa ou aquela, eu não estou preocupado pura e simplesmente com, quais são os quórums, que não sei o quê, como é que tem que ser, parará, não. Eu falei assim, parece brincadeira, gente, mas eu chego numa assembleia, eu faço uma leitura, eu olho... Diz que o advogado olha para o outro, aquele ali é advogado, né? Exatamente. Brincadeiras à parte, geralmente o problema está ali. Eu falo isso porque eu sou condômino também, e aí quando eu me coloco nessa situação, talvez as pessoas olhem para mim assim, talvez não, com certeza as pessoas olhem assim para mim. Mas enfim, então a assembleia é um palco ali realmente para tudo possa acontecer. Então o domínio não só da parte técnica, teórica, quórums, como conduzir uma assembleia, como é que a ata tem que ser feita, tal, mas também essa leitura, né, das pessoas que estão ali, fundamental, né? E aí você me desculpa, você perguntou... Não, eu vou só aproveitar enquanto você lembra desse tempo, eu vou contar um caso interessante, que até aconteceu contigo mesmo, né? A gente estava participando de uma assembleia de implantação de condomínio, inclusive esse condomínio é administrado por nós, e o Silvio foi como até meu convidado para a assembleia de implantação. Sim. E ele assentou na primeira fileira. E o dono da construtora, a gente, né, voltando a esse assunto, o dono da construtora comentou comigo, Daniel, quem que é esse advogado aí que tá na ponta? Ele é condômino? Eu, não, ele é o Dr. Silvio, ele tá comigo. Ainda bem. Então, é tão engraçado isso, quando se... E o advogado tem a pompa, né, de advogado. Então, ele tá ali na frente... Geralmente para poder já ser aquele cara que vai levantar e já vai ficar de frente com... É o que você falou do palco, né? Sim, de frente eu achei inusitado isso, porque aconteceu e aconteceu com você. Inclusive, né? Então foi muito engraçado isso, né? Não, verdade. Como a figura do advogado em uma assembleia, principalmente quando ele está trajado como advogado, né? É impactante. Mas aí eu até aproveito, vamos lá, estava lá na plateia, né, anonimamente, Sim. E aí já aconteceu isso. Mas aí, ao mesmo tempo, eu tenho que destacar um outro ponto, que parece que é até mesmo jabá, mas, gente, eu já escutei isso diversas vezes. Dr. Silvio, eu não gosto de ser chamado assim, não. Você não tem noção. Eu chegava numa assembleia, o síndico, né, ou as pessoas que me levaram para ali, falaram assim, isso aqui é uma... Você não tem noção de como é que são as assembleias aqui. Enfim, chegava na assembleia já preparado para uma guerra mesmo, né? E tô lá, tô vendo tudo... Tranquilo, né? Tranquilo. Assim, gente, o que aconteceu? Acaba a assembleia, o povo assim, só foi dessa maneira que você estava aqui. Porque se você não tivesse, ia ser o caos de sempre, mas... se preocuparam em falar alguma coisa que
deveriam e não poderiam. Uhum. Enfim, até as ofensas pessoais se sentiram acanhados de fazer. Então, nesse aspecto, Daniel, Faz sentido eu tenho que defender aí a minha classe. Eu percebo isso, não, mais uma vez, não com a minha presença, longe de mim querer da achar figura, isso, né? mas a figura inibe muita coisa. Inibe muita coisa. Então... Isso acontece com a participação de uma administradora também em assembleia, isso às vezes acontece também. Eu tenho certeza que com vocês também. E até interessante também, sabe uma coisa que a gente reparou, principalmente impulsionado pela pandemia, foi que essas ofensas diminuíram muito em assembleias virtuais. Sim. Quando se há a gravação da assembleia e aquele ali fica registrado, acho que ele pensa 2 vezes antes de falar qualquer coisa. Sem dúvida. Sabe? Acho que a gravação também se tornou uma figura jurídica. Né? Então, para poder ser utilizado... Eu não falei, não. Falou, tá gravado, tá lá registrado. Né? E a gente tem um cuidado ainda... De avisar, de avisar que tá gravando. E ainda divulgar e dar publicidade a essa gravação no ambiente virtual do condomínio. Sim. Então, todos os condôminos têm acesso àquela gravação. Né? Então, acho que hoje a pessoa, principalmente em assembleias virtuais, elas ficam um pouco receosas em falar qualquer coisa, né? Daniel, muito antes de pensar em pandemia e assembleia virtual, isso é até um ponto muito discutido no meio jurídico, da gravação de uma assembleia presencial. Poderia ou não e tal. Isso muito se discutiu. Eu acho que eu já até, algumas vezes já titubeei, eu achava isso, não, mas peraí, esse argumento pode... Mas enfim, nós estamos falando de estratégia muito antes de se falar em assembleia virtual, quando me reportavam aí uma situação de um condomínio que toda a assembleia era um caos, a primeira coisa que eu fazia era isso, não tem problema. Câmera, microfone, as manifestações são só no microfone, não tem problema. Levanta da sua cadeira, vai lá para o pedestal, fala o que você quiser. E eu ainda fazia questão de enfatizar muito isso. Você fala o que você quiser. Eu não vou cortar sua palavra por nada. Tá, mas enfim, tá gravado. Não coibir nada, né? Fala o que quiser. Cara, impressionante. Faz sentido também. O valentão... se esconde. Se esconde. O valentão do WhatsApp se esconde atrás, falar de WhatsApp das câmeras. Eu ia te perguntar, nos condomínios que você atende, você tem grupo de WhatsApp, coisa do tipo, como é que é essa relação? É inevitável, né? Porque, cara, a verdade é que hoje é acho que é a ferramenta mais prática pra gente de comunicação. Então, se... Talvez um dos princípios básicos de uma boa gestão é a comunicação. Sim. Né? Você não usar essa ferramenta, esses instrumentos para isso, né? Você tem ali, você está muito limitado. Mas, enfim, o que vem, né? o que vai e volta, né? Então, o grupo de WhatsApp é um tormento. Então, já tivemos alguns casos da necessidade de restringir que só administradores enviassem mensagens, né? E coisas que para muitos pareciam ilógicas ou improváveis, eu acho que vocês já ouviram dizer nisso, ou já até participaram de alguma situação dessa, que é a tal, né, que a justiça, depois que teve que tratar desse formato novo de comunicação, teve que entender ali quais seriam as responsabilidades das pessoas envolvidas naquilo, mas enfim, hoje já não é incomum de administradores de grupos de WhatsApp, mesmo sem terem se pronunciado, falado aquilo ou não sei o quê, serem responsabilizados por não terem coibido aquelas falas, aquelas atitudes. Impressionante. Então, aí vamos lá, eu sou síndico no condomínio. Já tem todas as minhas responsabilidades, todas as atribuições. Aí eu permito ou crio um grupo de WhatsApp para facilitar essa comunicação. Vira o admin do grupo. Aí vamos falar, às vezes, até do cara que é externo, né? Sim. Então, tô fazendo um negócio ali na melhor das intenções. Um vai lá, xinga o outro, faz isso, não sei o que, processo.
responsabilidade por ser o administrador e por não ter interferido naquela situação. É aquele negócio, Sim, o cara cara. sai do espeto e cai na brasa. Porque se ele interfere na relação, coibindo esse tipo de ação, ao mesmo tempo ele não está sendo, a palavra em voga agora é democrático. Ele está sendo antidemocrático, ele não está dando o direito da pessoa manifestar. Aí, essa interpretação, para quem ofende, é subjetiva. Fala, não, eu não ofendi, eu só disse verdades. O outro, por sua vez, se sente ofendido. E principalmente em textos, são absorvidos de maneiras diferentes. Por quem lê e por quem escreve. Sim. Né? Então, assim, você fica naquela situação que você não sabe o que você faz. A vida do síndico é doída. Não, e para não dizer que é o seguinte, você criou um grupo de WhatsApp, aí você vai ter que uma das suas atribuições do dia vai ser acompanhar o que está acontecendo. Isso vamos Você falar. aumenta mais a tarefa, vamos né? falar. Meu irmão mora em Brasília, por exemplo. O apartamento, o prédio dele tem 1.200 unidades, o condomínio. Como é que o cara controla um grupo de WhatsApp com 1.200 condôminos? Que aí participa a mulher e o marido. Exato. Aí tem 2.400 pessoas participando de grupo de WhatsApp. Você já imaginou o que é o cara pegar um WhatsApp, ter 250 mensagens, vai ler todas as mensagens para poder controlar que tipo de ofensa houve ou não dentro do grupo? Isso é humanamente impossível, né? Eu, Daniel, você falou de uma coisa, eu vou puxar o gancho, que eu tenho quase certeza que vocês me provocariam para isso. A gente já falou de judicialização, sei lá, do perfil das pessoas em quererem que o síndico seja a solução de todos os seus problemas, que o condomínio, né, deve ser ali o responsável por tudo. E aí você falou, se o síndico num grupo de WhatsApp interfere nisso, por um lado vai achar que está tomando partido de um, interfere para o outro, toma partido do outro. Então vamos só aproveitar esse tema para falar de uma situação que eu estou vivendo hoje, que um condomínio, cliente do escritório está vivendo hoje. Situação envolvendo 2 condôminos, não interfere em nada no resto dos moradores, enfim, e nem mesmo da utilização das áreas comuns. O morador de baixo reclama do barulho que o de cima faz. O de cima fala que o de baixo é doido, xinga, que faz isso, que faz não sei o quê, parará, que está até mesmo com medo de viver ali, porque, primeiro, não faz os barulhos que o de baixo fala, que a pessoa é psicótica, sei lá, e que ameaça, que faz isso ou que não sei o quê. Ótimo, tá? Essa é a situação. Se é ou se não é, o condomínio nem pôde, nem teve a oportunidade, nem mesmo de constatar o que é, tá? Mas, enfim, aí o que reclama do barulho notifica o condomínio para tomar providência em relação ao que está fazendo barulho. Aí, o condomínio, sem ter essa prova e por orientação minha, fala assim, então vamos fazer o seguinte, primeiro, você está reclamando? Coloca tudo no papel, com todos os detalhes, e é isso que vai ser utilizado para a comunicação daquele outro lá, tá? Então, vem dessa de virar, porque ainda temos muito disso, né? Alguém virar, assim, fulano faz isso, só na boa você vai falar com o outro e se ferra. Né? Então tá. Detalhe. No papel, aí pôs no papel. Aí você faz uma notificação. Quando eu digo notificação, isso aí também é outra coisa, né? Quem não é advogado fala assim, notificação, fui notificado. Fala assim, não, gente, notificar, né? Muitas das vezes pode ser simplesmente uma comunicação, né? Mas enfim, ô fulano, Beltrano tá falando que você tá fazendo isso, olha aqui o que ele tá falando que você tá falando, que você tá fazendo, né? Nós temos regras gerais na convenção de que todo mundo tem que usar a sua unidade sem perturbar o sossego do outro e tal, não sei o quê, parará. Aí a pessoa vai lá, se sente ofendidíssima e fala que o condomínio tá expondo, tá fazendo isso, ou que não sei o quê, ameaça o síndico ou o condomínio, até mesmo a ser, né, com processo. Legal, aí é assim que eu volto para mim. Pelo amor de Deus, fui fazer um negócio, agora tô sendo ameaçado de processo por não sei o quê, tá falando que eu tô acusando de uma coisa que eu não fiz. Não tinha nada de acusação, mas enfim, beleza. Aí, essa pessoa, até mesmo para se vingar da outra, vai lá e fala, fulano, tá xingando, tá fazendo isso, tá não sei o quê, parararará. Configura aí a atitude dela antissocial e existem as penalidades na convenção, não sei o quê, parararará. Penalize a fulana pelo seu comportamento. Aí você vai lá, do outro lado,
aqui, ó, fulano tá falando isso de você, se você estiver fazendo isso mesmo, tal, você tem, né, não é admissível você agir assim, você tá me acusando disso, não sei o quê. Ou seja, os dois tinham um problema, cada um tinha um problema. O condomínio passou a ter 2, dos dois lados. Entendeu? Sim. E aí, sinceramente, a síndica, e aí eu tava falando até esse negócio de talvez de dar uma tranquilidade e tal, porque a primeira reação dessa síndica nesse caso foi assim: Silvio, danou. Você me orientou a fazer uma coisa, eu fiz, agora eu tô correndo risco de responder 2 processos. Detalhe, esse caso específico aí, contar casos sempre é bom, né? Porque a gente acha que não. A moradora que falava que a outra ameaçava, que a outra xingava, que não sei o quê, saiu do prédio, mandou uma notificação, foi para um hotel, mandou uma notificação pro condomínio falando assim, ó, fui, porque você não fez nada para impedir que ela me ofendesse, que ela fizesse não sei o quê, fui pro hotel e vou mandar a conta pro condomínio. Aí a Cíntia liga, pelo amor de Deus, imagina se eu tenho que pagar a conta de hotel, não sei o quê. Enfim, gente. É de tudo um pouco, né, Isso que a gente vive, cara. Isso que a gente vive, sabe? Assim, a única coisa que eu tinha para falar para ela é, olha, eu tenho certeza da orientação que eu te dei, né? Foi bom até que talvez com essa experiência eu tive o traquejo de vamos deixar as coisas muito bem registradas, porque isso também tem muito. Às vezes no ímpeto a pessoa reclamou, coloca no papel o que a outra falou, mas não tem nem prova de que a outra falou aquilo, depois que você vai falar com a outra, fala, não foi bem isso que eu falei, não, né? Isso também tem muito. Mas enfim, tudo registrado, tudo documentado, a notificação feita como deveria ser, para não caracterizar talvez até mesmo uma uma negligência do síndico, né, em tentar solucionar aquele problema, que são deles e que eles deveriam resolver. Mas como um síndico diligente, né, e para a harmonia do empreendimento, fez isso e fez tudo no limite que deveria fazer. Enfim, até isso recebe. Mas se isso acontecer, fala assim, relaxa. Literalmente, relaxa. Se fizer, e aí tem doido pra tudo, eu não duvido que essa pessoa vá ajuizar uma ação contra o condomínio cobrando a conta do hotel. Não duvido, não duvido. Mas tenha segurança de que tudo foi feito como deveria. Sim. Infelizmente, impedir um outro de ajuizar uma ação, a gente não pode. Você não pode fazer. Isso aí é o que eu falei, vai no X. Ô Silvio, a gente tem um momento aqui no nosso Casa Cash, que é da caixinha amarela, tá? Essa caixinha amarela são algumas perguntas mais comuns, né, que os nossos clientes mandam pra gente, já sabendo que a gente teria esse episódio do Casa Cash. E aí eles mandam algumas perguntas e gostaria que você tirasse. Eu mesmo? É. Nossa senhora. Eu tenho até medo de abrir essa caixa. Aí. Já? Já. Então vamos ver. Peraí. Putz, desculpa o termo, gente. Mas enfim, esse é um assunto que eu gosto muito de falar e eu sou muito contundente nisso, às vezes até demais. Mas vamos lá. Um condômino alugou o apartamento para Airbnb. Como o síndico deve proceder? Quais os direitos e deveres do condômino e síndico? Bom, vocês já vivenciaram com certeza. Com certeza. Essa semana, inclusive. Uma cliente me perguntou. Já tem 4 unidades alugadas por Airbnb. Mas então é o seguinte. Direito é uma ciência humana, né? Então, é óbvio que esse fator influencia muito no seu convencimento. Então, eu vou dizer aqui qual sempre foi o meu entendimento sobre isso e influenciado por experiências que eu já tive, por coincidência em outras áreas. Eu vou explicar isso melhor se a gente tiver tempo. Mas antes disso, vamos para a parte mais prática, que é a resposta mesmo que as pessoas querem ter. O STJ teve 2 ou 3 decisões relativamente recentes sobre essa matéria, tá? Ela não é uma decisão que é aplicada em qualquer caso, tá? Não é uniformização de jurisprudência e tal, enfim. Mas é um precedente e ele não pode deixar de ser considerado. Mas daí vem as interpretações dessas decisões. Porém,
eu me atrevo a dizer que, depois dessas decisões, se existiam dúvidas que ainda, na verdade, podem existir, elas são muito mais agora para aqueles que querem utilizar esse tipo de plataforma, os proprietários que querem utilizar esse tipo de plataforma em um condomínio, do que para a própria gestão do condomínio. Tá? Por quê? Tem a discussão de que é o direito de propriedade, eu posso fazer da minha propriedade o que eu bem quero. Primeiro, não. O direito de propriedade não é absoluto, ele é relativo. Né? Você pode usar, sabe, aquela velha história, você pode usar até no momento que você não atrapalha o direito do outro. Né? O direito do outro. Então, primeiro mito a se combater é esse: o direito de propriedade não é absoluto. E o outro é o seguinte: esse tipo de contrato, existe uma discussão jurídica, assim, sobre a natureza desse tipo de relação. Se ela é de locação, né? Se é um contrato de locação, se é um contrato de hospedagem. Essa é a principal discussão. Tá? Existe a previsão na lei de locações de locação por temporada. E locação por temporada, de acordo com a lei, é pura e simplesmente as locações que acontecem até 3 meses. Então, um dia é até 3 meses. Né? Então, esse é o principal argumento dos que defendem essa possibilidade. Eu estou fazendo, na verdade, um contrato por temporada, de um dia. E essa é até mesmo a estratégia, não de defesa, mas de intervenção dessas plataformas no judiciário, sabe? Isso aqui não é um meio de hospedagem, é um contrato de locação. E nós só somos um facilitador daquilo. O contrato é de locação entre proprietário e locatário, e pronto. Mas, enfim, nós sabemos que os efeitos disso para um condomínio, principalmente em condomínios... Não, mentira. Aí, ó, eu até vou me corrigir. Eu tinha o hábito de falar que esses problemas aconteceriam com maior gravidade em condomínios grandes, porque aí você fala assim, eu tenho um condomínio numa região valorizada, um condomínio com área de lazer incrível. A pessoa vai alugar ali um apartamento por um dia, por um final de semana, para ter day ali use. Um day use. Né? De um clube. Mas enfim, então eu em primeiro momento, eu atribuía muito, para dar esses exemplos, eu atribuía muito mais essa situação para os condomínios grandes. Por isso, porque eu falei assim, vai virar uma bagunça. E aí, vamos lá. É um condomínio com estrutura, com a portaria excelente, com não sei o quê. Bom, mas o porteiro conseguiria fazer, além das funções que ele tem, ficar controlando o acesso, né, e a rotatividade de pessoas para uma que seja, ou pior ainda, para diversas unidades. Outra, nós temos regras. Ninguém vai para um hotel para virar e falar assim, você tem aqui, todas deixa as eu te regras, mostrar né? aqui o que você tem que cumprir. Aí apresenta lá 20 páginas. Você vai ler? Não vai. Para ficar um dia... Fala assim, eu prefiro ser chamado a atenção ali se eu fizer alguma coisa que está contra essas regras aqui. Enfim, ninguém vai cumprir regra numa situação dessa. Né? E tirando que, se você tem um condomínio pequeno, talvez o impacto disso é muito maior do que num condomínio grande, porque passa a ter ali, você não tem toda essa estrutura que um condomínio grande tem, muitas vezes, às vezes nem portaria. E vamos imaginar um condomínio de 3 apartamentos, de 3 andares, com 2 apartamentos por andar. Beleza. Um belo dia, seu vizinho de porta resolve colocar o apartamento dentro da plataforma. Não ser tão radical, não vou falar diariamente, não, mas num mês você tem ali 5 vizinhos novos de porta e você não tem a mínima noção de quem que seja. Não, mas nunca aconteceu nada. Você vai ficar esperando acontecer? Não, mas a plataforma tem... Enfim. E tirando, mais uma vez, que não venham, né, quem defende o contrário, não venham me dizer que a pessoa que aluga um apartamento por um dia vai ser cuidadoso, não só com o próprio imóvel, com o próprio apartamento, mas também comum, né?
com a coisa comum. Com a coisa comum. Uhum. Né? Enfim, eu sinceramente eu tenho argumentos intermináveis para dizer que se não for um empreendimento que foi concebido com essa característica, e isso hoje já existe, né? Você sabe muitas disso. vezes são Sim, condomínios muito maiores legal. mesmo, né? Não, e é muito legal. Nós sim. sabemos, aqui em Belo Horizonte, isso já está sendo implementado. Eu acho que ainda não foi entregue, tá? Mas em São Paulo tem vários. E outra, e a propaganda do negócio é justamente essa, ó, investidor. É para isso. É para isso. Se eu compro um apartamento para uso próprio, sabendo que é aquela característica, a história muda. Tá? Mas enfim, então, tentando não me alongar muito, essas recentes decisões do STJ, eu acho que não uniformizam toda e qualquer situação, mas podem e devem ser usadas como precedente para o condomínio para impedir esse uso. Tá? Então tem aquela discussão. O condomínio pode impedir se não tiver expressamente que não pode alugar para aquelas plataformas? Claro que não. Que convenção antes... A plataforma nem existia. A plataforma nem existia. Como é que você vai exigir que a convenção estabeleça aquela proibição? É aquele tal que não... É o contrário, na verdade. Né? A convenção tem que permitir. Se permitir, beleza. Se permitir, beleza. Mas do contrário... o que não está proibido é permitido, né? Então, logicamente, não vai estar proibido porque não existia plataforma, né? Pois é. Mas, enfim, e aí, os proprietários que têm interesse nisso trabalhavam justamente essa tese. Não há proibição. Eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo um contrato de locação aqui qualquer. E aí, por um tempo, existia até o mesmo receio. Aí vamos voltar mais uma vez, medo de processo, medo de não sei o quê, porque o proprietário, se você fizer isso, você está me deixando, fazendo com que eu não tenha renda, e eu vou cobrar do condomínio tudo que eu deixei de ganhar por essas locações, sabe? Enfim, aí ficava naquela, não vou impedir, ou muito simples, falava assim, eu vou tentar levar isso da melhor maneira possível, eu não vou falar que não pode, vou tentar contornar aquela situação lá. Mas, enfim, essas decisões eu acho que sim, dão mais segurança. No direito a gente não pode, principalmente sem essa tese estar perfeitamente definida, não pode garantir segurança total de nada, mas eu hoje posso dizer com muita tranquilidade de que os condomínios, sim, podem impedir essa utilização, principalmente com evidências claras de que aquilo vai ser totalmente prejudicial ou aumentar o risco. Pois é, mas aí nesses casos você recomenda que o condomínio em assembleia altere a convenção de condomínio não permitindo o uso? Daniel, esse é o cenário ideal, né? Mas nós sabemos qual é a dificuldade de se alterar uma convenção. Não só a dificuldade, mas o custo também. E se não alterada a convenção for, mas a decisão for deliberada em assembleia? Pois é, de permitir... De não permitir. Ou de não permitir. Seja qualquer uma das duas. Vamos lá, a de não permitir é mais fácil responder. Por quê? Mais uma vez, até mesmo por não existir essa modalidade, você não vai ter convenção nenhuma que fale ao contrário. Que possa. Ou ao contrário. Então, você não tem ali um dispositivo que fala é permitido a utilização de plataforma, não sei o quê. Você já não tem isso. Exato. Tá? Você não tem o que proíbe? Bem, aí você tem uma assembleia proibindo. Então, para mim, você tem dois elementos, dois fatores para embasar aquela decisão, para sustentar aquela decisão. E foi mais ou menos o que o STJ definiu. Tá? Alguns vão dizer que a convenção tem que ser alterada para aquilo, para falar que não pode, ou que pode, mas eu não entendo dessa maneira. Pois é, até pela dificuldade também, né? Por ser uma alteração ou inclusão de um artigo de convenção de condomínio, você tem um quórum qualificado elevado, né? De no mínimo 2/3 dos condôminos. Exatamente. Como que você junta? Eu citei o caso lá do prédio de Brasília. 1.300 apartamentos. Como é que você junta aí 2/3 dessa população para poder especificar na convenção do condomínio que pode
Airbnb, ou que não pode, é expressamente proibido o Airbnb. Acaba sendo, por mais que existam hoje essas facilidades de assembleias permanentes, enfim, que facilitam, né, a junção de votos, mas é uma questão completamente... É muito complexa, né? Você não vai conseguir fazer isso. Pedro e Daniel, nós estamos falando aqui de gestão de risco, né, de talvez minimizar o risco tá aí, não tem jeito, qualquer atividade tem seu risco inerente, mas, vamos lá, eu prefiro, talvez, que um condomínio responda a um processo de um proprietário que não pôde utilizar do que de um condômino que, talvez pelo condomínio ter permitido, e isso mediante questionamento da grande maioria ali, ter acontecido alguma situação, sabe? Então, assim, sendo pragmático, a verdade é essa. Se não existe segurança jurídica total sobre esse assunto, sendo pragmático, eu falo, eu prefiro que um cliente meu responda um processo de indenização material, ou que algum juiz me fala assim, ô síndico, você não pode proibir, ótimo, aqui ó, estou cumprindo uma decisão judicial, do que depois ter que responder um processo por situações muito mais sérias, né? Então, enfim, sou radical em relação a isso, sabe? Esse é um dos pontos que eu sou radical. Não sei se nós temos tempo e tal, eu ia falar que outros fatores que pessoalmente me levam a chegar a essa conclusão são, eu durante muito tempo advoguei também para condotéis. Na verdade, hotéis mesmo, tá? Que vocês ou as pessoas normalmente se hospedam. Vira e fala assim, não, eu tô num hotel. Ninguém atribui aquilo a um condomínio que foi, tá? Mas enfim, um hotel. Okay. Então eu advogava para hotel. Legal. Então, eu via as dores também daquela atividade econômica, das responsabilidades que o empreendimento tem com a recepção dos hóspedes, com tudo que acontecer, o custo daquilo, o custo daquela operação. E eu fiquei, né, eu tenho até mais tranquilidade de dizer isso, porque, como eram condotéis, foi você que adquiriu um apartamento num condomínio, num edifício, que tinha aquela destinação. Então, você investiu e queria ter aquele retorno. Ou melhor, você queria ter um retorno financeiro. Tudo bem. Você esperava alguma coisa. Mas, enfim, alguma regra para aquela atividade, não sei o que, fazer, agora a administração do empreendimento, do hotel, tem que fazer isso. Ou seja, parte da sua rentabilidade talvez é destinada para o cumprimento daquelas obrigações, daquelas formalidades, que são inúmeras vezes maiores do que uma relação em um condomínio. Né? Piscina, você tem essa responsabilidade, você tem, né? Se acontece alguma coisa de recepção, se acontece... Enfim, diversas. E aí vamos pensar, pelo aspecto, eu acho que também até, sei lá, de justiça financeira mesmo. Então, eu investi num condo-hotel, eu estou tendo um retorno diminuído por todas as obrigações que a gestão daquele empreendimento tem que ter, se não é multa, é isso ou aquilo outro. E um outro tem um apartamento e um condomínio que tem talvez uma estrutura até melhor do que a minha, de área comum, essas coisas, e coloca ali na plataforma, recebe o dinheiro, se acontece qualquer coisa, é responsabilidade do condomínio, enfim. Poxa, eu acho que até, realmente, uma concorrência desleal. Você terceiriza os riscos e os lucros são apenas seus, né? No caso de um Airbnb ou alguma coisa desse tipo. Exato. Né? Assim, óbvio, a gente está até extrapolando um pouco o nosso objetivo aqui. Mas está vendo? Porque eu, sinceramente, acho que esse tipo de relação, ele não pode ser considerado pura e simplesmente uma locação, sabe? Tá. Porque você está concorrendo com uma outra atividade econômica que é submetida a um tanto de regra. Então, assim, vamos fazer um condomínio próprio para isso. Legal. E eu tenho certeza que as autoridades também vão aplicar, já sabendo daquela destinação, vão aplicar muitas das regras para proteger as pessoas que
vão ir para lá. Sim. A gente inverte as coisas. Não é a proteção de quem é condômino e quem está lá. Proteção de quem vai usar aquele serviço, chame como quiser. Entendeu? Então, enfim. Desculpa ir para esse lado, mas... O nosso tempo ele é corrido, né? Mas a gente consegue adaptar a todas as situações. Agora, Silvio, eu tenho, na verdade... A caixinha vai ser só uma mesmo? Eu vou... As outras duas mas você foi já ótimo, falou, foi ótima essa pergunta que você fez. Que falou sobre os conflitos de vizinhos, etc. Você já citou. Então, uma dúvida realmente que é comum, tá? Lá na empresa... É o seguinte, a gente falou um pouco aí sobre a inadimplência condominial e aí surgiram no mercado, até recentemente, né, Pedro, algumas empresas conhecidas como garantidoras de crédito, né? São aquelas empresas que compram o crédito do condomínio e emitem boletos em seu nome para pagamento de uma taxa para o condomínio, né? O repasse para o condomínio, ali descontado um deságio de uma taxa de administração daquela empresa garantidora. A questão é a seguinte, muitos desses contratos, eles levam em consideração de que a garantidora está comprando o crédito, ela assume dali para frente a cobrança, mas no eventual não sucesso no recebimento daquela cobrança, aquele título retorna para o condomínio. Então tem duas perguntas nesse caso. Primeiro, num eventual ajuizamento de ação da garantidora contra o inadimplente, como é que fica a relação do condomínio nesse caso, uma vez que aquela dívida é uma dívida condominial? Ou seja, ela remete ao rateio de despesa daquele condomínio, não uma dívida contraída juntamente com a garantidora. Essa é a primeira. E no segundo caso, qual é o direito da garantidora, de fato, em devolver essa dívida para o condomínio, uma vez que ela não conseguiu êxito no seu recebimento, e essa devolução para o condomínio? Bom, vamos lá, Daniel. Acho que eu vou até começar a responder de trás para frente. Esse é um ponto muito delicado mesmo, e que eu tenho até um certo cuidado de manifestar, porque pode ficar parecendo que é... contrário, né? Então vamos lá, as garantidoras, como tudo na vida, as garantidoras surgiram por essa necessidade. Poxa, taxa de condomínio é rateio de despesa, eu não arrecado e as contas estão aí. E aí? O que eu faço? Vou para a justiça? Enfim. Então, é verdade, gente, né? Sem querer pintar aqui o malfeitor, enfim, é uma situação que surgiu por necessidade, como tudo na vida. Né? Mas, sua pergunta, a obrigação de um condômino em pagar a cota condominial para o condomínio, ela é legal, né? E, sendo uma obrigação legal, então lá, a natureza daquele débito e por que é, não sou eu que estou falando, não foi a gente que estabeleceu essa natureza. Já, nesse outro aspecto, para a garantidora, ele passa a ser contratual e de vontade entre as partes, né? E aí é um ponto muito delicado. Se você vai transformar a natureza dessa obrigação em uma obrigação legal e que no direito, o termo utilizado é próprio terreno, vocês já devem ter ouvido dizer isso, enfim, ou também com outras peculiaridades legais, como uma das exceções à proteção do bem de família, vocês já devem ter visto também, o débito condominial, o débito de IPTU, tal, se a pessoa tem só um imóvel, não pode alegar que é bem de família, e aquele bem vai responder por aquele débito mesmo assim. Enfim, questões de ordem legal. Fomos nós que estabelecemos isso por vontade. Mas só uma correção para não gerar dúvida. Uma vez que essa dívida se torna contratual, ela perde a natureza de uma dívida condominial? Pois é. Eu entendo que deve perder. Sim. Tá? Mas qual é vamos colocar assim, o embasamento legal de cobrança, uma vez que esse contrato é feito com o condomínio e não com o condômino? Pois é. Então, por isso estou dizendo, para mim, esses contratos devem deixar claro que se perde isso, essa natureza, que se transforma, na verdade, a natureza, para que aquilo depois
primeiro, não retorne para o condomínio, porque se retornar para o condomínio vai sobrar para quem? Do condomínio. Para os outros. Exato. Para os outros seguinte, que eu não gosto nem de falar condomínio, porque assim, é o condomínio. Para os adimplentes, as pessoas, não, vão sobrar para aqueles que pagarem em dia. Né? Então, eu particularmente, enfim, não incentivo, nem desincentivo. Cada condomínio, cada empreendimento vai ter sua realidade. Mas, enfim, eu acho que os demais não podem ser... O princípio básico através de um contrato, os demais não podem ser prejudicados e ser alterado, talvez, um critério, um princípio legal. Tá? Então, daí a responsabilidade dos síndicos e às vezes até mesmo das assembleias, vamos dizer assim, na aprovação desse tipo de contrato. Né? Porque, poxa, o síndico tem legitimidade para contratar em nome do condomínio. Foi eleito para aquilo. A assembleia, aí vamos usar também o outro termo, todo mundo gosta de usar, mas, enfim, as pessoas acabam até, talvez, exagerando. Assembleia é soberana. Contratou, está contratado, e você não participou porque você não quis. Mas o risco disso é que muitas vezes na Assembleia você aprova a contratação da garantidora, mas a Assembleia não faz a análise de contrato. Pronto. Não, mas não é nem isso. É diferente isso, porque muitas vezes o síndico assina um documento sem assessoria jurídica. Colocando cláusulas absurdas e até leoninas para o condomínio, muitas vezes, como esse é o caso do retorno da dívida condominial para o condomínio, num caso de não êxito de recebimento, justamente por uma falta de análise de contrato. E aí o síndico vai ser crucificado. Pô, você assinou em nome do condomínio, mas cadê os condôminos? Não, isso é dever do síndico. Então, assim, eu particularmente eu acho que as empresas desse segmento, elas devem atuar, se existe essa necessidade, com regras muito claras e bem definidas desde o primeiro momento para as duas partes, e que isso não prejudique nenhum dos outros, né, nenhum dos condôminos, mais uma vez, não vamos falar do prejudica o condomínio, mas não prejudica os condôminos no futuro. Sabe, é o risco do negócio, como é que vai ser... o deságio, enfim. Entendi. Sabe? Mas que aquilo não traga consequências futuras e talvez imprevisíveis para o condomínio. Porque muitas das vezes aquele que tomou aquela decisão, seja o síndico ou a mesma assembleia, já não está mais ali na hora que as consequências daquilo surgirem. Né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas... tem que tomar muito cuidado com isso. Realmente a solução que nós temos? Nós não temos solução. Ótimo, vamos tentar fazer um contrato, né, de forma a resguardar ao máximo o condomínio em relação a essas consequências futuras. E, cara, é a solução que tem para hoje. Bem, mas enfim, com muito cuidado. Tá. Legal. Para encerrar a minha participação, tá? Eu acho que o nosso tempo aí já está quase esgotado. Eu vou usar a sua frase novamente, tá? Como é que chama? Silvio Capanema, né? Seu xará, né? O diabo mandou o procurador. Não, foi pessoalmente. Não, aqui nós estamos com procuração. Aqui é a procuração? Aqui não é assembleia. Entendi. Então, eu tô com procuração. Ô, Silvio. Então vai, procurador. Tô com procuração aqui assinada e chancelada em cartório. Advento da tecnologia, a inteligência artificial, tá? A inteligência das coisas... Muito está se falando de que a inteligência artificial vai substituir o homem, principalmente na prestação de serviço, tá? E eu acho que o advogado não poderia ser diferente. É uma prestação de serviço, né? Notificações, circulares, comunicados, etc. Vem o ChatGPT e fala assim, manda para mim que eu faço. O que o ChatGPT não faz que um advogado faz? Mais uma vez, sem querer, eu já respondi essa sua pergunta. Acho que a inteligência artificial jamais vai ter essa capacidade de traçar o perfil psicológico e a mutabilidade daquilo.
Então, é óbvio, várias das nossas atividades, em qualquer segmento do mercado, e não seria diferente da minha, serão suprimidas pela inteligência artificial. E eu, particularmente, até vejo isso com bons olhos. Talvez atividades mecânicas, repetitivas que eu teria que fazer, agora não tem mais. E que eu, às vezes, nem gostaria de ser contratado para fazer, eu tenho que fazer para atender o cliente. Então, eu penso pelo lado positivo. Eu acho que, enfim, particularmente, eu ficarei livre dessas funções e os clientes cada vez mais valorizarão justamente esse aspecto pessoal, interpretativo da atuação do profissional. Uhum. Sabe? Então... É o feeling que a inteligência não tem, né? Legal. E, bom, para finalizar, então, fazer o seu jabá, e se o cliente não quiser uma inteligência artificial e quiser contratar um advogado de verdade, como é que ele faz? Bom, Pedro, eu agradeço a oportunidade, até mesmo de falar do meu negócio, né? Mas volto, antes de mais nada, a ressaltar que, até mesmo pela função que eu ocupo hoje na Ordem dos Advogados, o principal recado que eu tenho estava falando disso mais cedo, com alguns síndicos. Querem contratar um advogado? Tudo bem. Busquem 3 propostas? Claro. Mas, enfim, essas 3 propostas são realmente de advogados especialistas nisso? Porque, gente, mais uma vez, aquele que talvez atuou ou quer atuar ou pretende atuar naquele caso porque tinha um relacionamento na empresa do fulano, que não sei o que, parará, preciso de uma proposta para isso em um condomínio, isso é óbvio, já não vai deixar de existir. Mas, enfim, pelo menos busque profissionais que realmente sejam especializados, né? E um deles é realmente o nosso escritório, que, como eu disse, está aí há 16 anos no mercado e investimos já muito, mais uma vez, para que as coisas acontecessem como vocês fazem. Acho que isso é muito importante, o reconhecimento do que nós já fizemos por esse mercado. Tem muita gente que vai aproveitar, e que bom que aproveite, de muita coisa que a gente batalhou, né? Que ótimo, a vida é assim. Sim. Mas, enfim, então, eu tenho muito orgulho de ter feito o que eu fiz, de fazer o que eu faço e não me vejo fazendo outra coisa, né? Então, para quem precisar, os meus contatos aí, rede social, Instagram principalmente, @cupertinoadv. Lá terão todos os contatos do escritório, telefone, e-mail, endereço. Enfim, eu me rendi à tecnologia há pouco tempo, muito depois da grande maioria, mas enfim, acho que por lá vocês podem ter até mais referência desse trabalho que tem sido desenvolvido por esses anos. Legal demais, Silvio. Valeu. Obrigado. Valeu, gente. Mais uma vez, obrigado. Eu uma agradeço. honra enorme tê-lo aqui. Você, para quem não conhece, que está nos assistindo, é uma referência no mercado. Obrigado, não Daniel. só mineiro, mas no mercado brasileiro. Silvio hoje é um expoente advogado da área. Ele milita aí e palestra, né, em diversas praças, São Paulo, Rio, enfim. É uma honra ter recebido aqui hoje. Você é uma referência para nós e é um orgulho para nós, mineiros, belo-horizontinos, ter um profissional como você aqui no nosso Casa Cash. Mais uma vez, obrigado. Valeu, Daniel. Ouvir esses elogios de vocês é ainda motivo de maior orgulho. Obrigado mesmo. Obrigado, Silvio. Valeu. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mais notificação e obrigado, Silvio. E também compartilhar o nosso Casa Cash com seus amigos, com seus síndicos, né, principalmente, porque aqui, de fato, a gente tem conteúdo.